Feito para você, com mais de 19 itens de lazer e acabamentos personalizados. Saiba mais em meucencia.com.br. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 20 minutos. Daqui a pouco registrando aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, mas vamos já de primeira acionar aqui a participação de Gabriel Dudziak com informações do futebol paulista. O técnico Hernan Crespo já tem tudo certo para fazer a sua reestreia pelo São Paulo neste sábado. Ontem o nome dele foi publicado no boletim informativo diário da CBF, o que o autoriza a trabalhar à beira do gramado contra o Flamengo no Maracanã neste fim de semana. Em relação à equipe, o dia a dia segue positivo para os atacantes Lucas e Ferreirinha. Depois de participarem gradativamente de trabalhos físicos e com bola nos últimos dias, os dois foram reintegrados ao elenco e estão cada vez mais próximos de retornarem aos jogos após se recuperarem de lesões. O atacante Lucas Ferreira, no entanto, fez trabalho sob supervisão da fisioterapia por causa de dores no quadril. No domingo, joga o Corinthians. O alvinegro voltará a campo em casa para enfrentar o Bragantino também pelo Brasileirão. A grande ausência para o técnico Dorival Júnior será o atacante Yuri Alberto, que já vinha sendo desfalque antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Por outro lado, Ranieri e Gustavo Henrique estão à disposição após se recuperarem de lesões. Santos e Palmeiras se enfrentariam no domingo também, mas o jogo entre os dois foi adiado devido à participação do Alviverde na Copa do Mundo de Clubes. Assim, os dois só devem atuar novamente no dia 16 de julho pelo Brasileirão. O Peixe, no entanto, jogará um amistoso contra a Desportiva Ferroviária na quinta-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A segunda-feira do Santos foi marcada ainda pela apresentação do lateral direito Igor Vinícius. Recém-contratado, o jogador acredita que não terá problemas de adaptação ao estilo de jogo santista e falou sobre as características dele. Como lateral, você tem que ter características ofensivas e defensivas, né? Obviamente, eu sou um lateral muito mais ofensivo e eu acho que é isso que fez eu chegar onde eu cheguei, né? E tá retornando agora pro Santos. Mas, obviamente, a gente tem que ter um comprometimento, né, com a defesa, né, de poder ajudar defensivamente e acho que a gente tem que sempre procurar evoluir também nesse sentido. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, obrigado pelas informações. Gabriel Dudziak aqui no CBN Esportes. Rapidamente aqui, mandar um abraço pra galera que tá participando pelo nosso WhatsApp. O Rodrigo Pupo de Campinas, apesar da vitória da Ponte ontem, o jogo foi ruim tecnicamente. Alberto Valentim vai ter muito trabalho para fazer o time render. Daqui a pouco a gente vai falar com o Carlão sobre esse jogo também, ouvindo o professor Alberto Valentim. E o Rodrigão manda aqui, em relação ao jogo do Fluminense contra o Chelsea hoje, é possível ganhar, mas tem que jogar bola, com seriedade e concentração. É um recado aqui do Rodrigo Pupo. Bom dia, JN. Já que o Carlão hoje está na Vila Padre Anchieta, vale falar do Grêmio, o time amador mais tradicional do bairro. E também o Zoinho, o melhor jogador que a várzea na região do Padre Anchieta já teve. O Zoinho não é o irmão do Pacheco, não, né? Sabe dizer, Carlão? Não. Eu trabalhei num jogo quando eu estava na Rádio Central. A gente transmitia os jogos Série Ouro, Série Prata e certa feita numa decisão no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Padre Anchieta foi o campeão. Jogava Alanzinho, que jogou na Ponte em 2003 também. E o Zoinho era um dos protagonistas, assim, meio cabeludo, meio estilo Renato Gaúcho, o Zoinho. Lembro dele, sim. É que o irmão do Pacheco, acho que é Zóio, alguma coisa assim, tá? Tem alguma referência aí a esse tipo de apelido. A galera daqui a pouco me lembra aqui que o Pacheco, inclusive, jogou no Guarani, agora tá jogando na Ponte. O irmão dele é craque do futebol amador. É a família futebolística, já diria Chaves. Mandar um abraço aqui pra Bernardo Esmeriz, Heitor Esmeriz. E agora tem a Aurora, né? Completando a família. Olha que maravilha. Grande abraço aí pro B que tá na nossa audiência, nosso Heitor Esmeriz aí de licença. Deve que delícia. Estar feliz. Feliz demais, né? Com a família completa. Também. Zoinho, irmão do Mimão. Os dois são feras demais. Eduardo, quem escreve aqui. O Emerson Dias tá postando hoje em vitória do Fluminense nos pênaltis. Eu gosto, hein? Nossa. Gosto, porque é mais jogo, né? Que eu tô começando já a ter aquela depressão pós-Copa, sabe, Carlão? Já ouviu falar? Tá acabando. Hoje já é o penúltimo dia, né? Em dia de semana, é o penúltimo dia hoje, amanhã e depois só a final no domingo. Mas realmente dá uma depressão pós-Copa, sim, mesmo em Copa de Clubes, mas dá uma depressão. Até voltar demora um pouquinho.
Bom dia, amigos da CBN. Vou torcer pro Flusão, mas acho que dá Chelsea 2-0. Abraço, JP de Moraes. Daqui a pouco eu vou ler aqui a mensagem. O nosso ouvinte mandou aqui uma longa mensagem. Deixa eu ler aqui, vai. Bom dia, bom dia e abençoada semana a todos. Júlio, sou um grande admirador do seu trabalho e evolução. Como lhe disse pessoalmente na IPTV no ano passado, sugiro você ir assistir um jogo da Ponte na arquibancada, não na vitalícia, antes de rotular um torcedor que frequenta o campo da Macaca em quase todos os jogos de 76. Já fui conselheiro, já fiz parte da diretoria do Carnielli, hoje sou sócio torcedor. Te garanto, 90% da torcida está insatisfeita com o trabalho do Alberto Medrosontin, que você admira e defende. O resultado alivia o estresse, eu gosto disso. Mas o time, após 7 meses de trabalho, não evolui nada. É um time lento, retranqueiro, medroso e que joga pra não perder, nunca pra ganhar. Jogando em casa contra um Tombense que luta pra não cair, o time teve 1 finalização no primeiro tempo e 4 no segundo. Ele pode ser o seu amigo, olha aí. Mas o time não evolui. É sempre toque pro lado, toque pra trás e chutão pra frente. Me apresente 3 ou até 2 gols desses 7 meses que saíram de jogadas trabalhadas. Não existe. Ele vem na entrevista dizer que esse time lento tem acelerado o jogo. E ontem dizer que passa pela área, deve contar como finalização. Não somos cegos nem burros. Ele tem que ser mais humilde, menos arrogante e reconhecer a abençoada semana a todos. Antônio, do Jardim Boa Esperança. Antônio, obrigado, cara. Valeu pela mensagem. Não tem problema nenhum. Eu só não entendi, porque eu ontem estava na função de apresentar, eu não dei opinião sobre Alberto Valentim. Tem um amigo nosso que fala assim, não sou amigo do Valentim, ô Carlão. Se quiser tomar café, não faço questão também. Não, eu faço questão sim. Se o Valentim quiser tomar um café comigo, pô, gente boníssima. Tive poucas trocas com ele, né? Mas é um cara gente boa, um conhecedor de futebol. Não é meu amigo não, Antônio. Mas eu só não entendi aqui a mensagem, porque ontem não lembro de mencionar, assim, defesas ao jogo do Valentim. Inclusive, a gente criticou que o jogo ontem estava muito ruim, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogo muito fraco. Até na entrevista coletiva, já nós vamos repercutir, eu não concordei em ele falar que o time jogou bem. Não jogou bem. O time brigou, o time teve volume, intensidade, foi um time interessado, né? Depois de uma semana tumultuada. Eu acho que isso a gente tem que admitir, que foi uma equipe que estava querendo, né? Tanto é que conquistou a vitória. Agora, tecnicamente, a Ponte deixa muito a desejar e principalmente nos jogos dentro de casa. E isso a gente tem falado, sim. O Alberto Valentim ele vai ter que encontrar uma fórmula. Por isso a importância da Ponte ela antecipar esta classificação, porque aí o Alberto vai ter mais tranquilidade para ajustar, a diretoria vai ter que buscar reforços, né, na próxima janela. A Ponte ela é carente de atacantes, principalmente esse jogador do 1 contra 1, tanto que o Alberto escalou o Everton Brito, que é um cara que tem essa característica. Então a Ponte ofensivamente, ela deixa muito a desejar, eu concordo com o Antônio nesse sentido. Mas aí ele bate numa tecla em que é uma cultura do futebol brasileiro e que realmente eu não gosto. O tal de trocar o treinador. Não sei se seria o momento. Não sei. Eu não gosto disso. Eu acho que o Alberto faz parte desta reestruturação da Ponte. Ele disse isso em entrevista coletiva. E aí não é uma defesa do Alberto. Eu acho que é algo no futebol que a gente precisa falar, né? Eu acho que a manutenção de um treinador, a manutenção de um trabalho que em termos de pontuação é um trabalho bom. Agora, a performance, a produtividade, aí eu estou com o torcedor. Eu acho que é um trabalho questionável, sim, principalmente nos jogos dentro de casa. E todo programa eu falo, não vai ser todo dia que a Ponte vai a Maringá e vai vencer. Não vai ser todo dia que a Ponte vai a Recife e vai vencer, principalmente nessa fase final de Campeonato Brasileiro, em que os times ficam mais qualificados, as torcidas vão aos estádios e aí a dificuldade de se vencer fora de casa, ela é enorme. Então o Alberto tem como obrigação, sim, encontrar uma maneira, uma fórmula da Ponte vencer, mas vencer com propriedade, vencer com segurança. Diferente de ontem, que venceu graças a uma bola parada e venceu com dificuldades mais uma vez. Então, em alguns aspectos, eu concordo com o Antônio. Eu acho que algumas questões a gente precisa, sim, indagar o Alberto, precisa criticar o Alberto. Agora, a interrupção do trabalho, eu já acho de uma maneira radical. Não sou partidário desse tipo de ação
dentro do futebol. Eu acho que há conserto, sim, nesse time da Ponte, que mais uma vez, em termos de pontuação, ela faz uma boa campanha. Eu acho que, por exemplo, essa forma do Alberto de jogar em jogos como visitante, ela funciona mais do que como mandante, né? Até por conta dessa questão de propor o jogo. A Ponte tem sofrido muito com essa dificuldade. Mas, repito, Antônio, eu não gostei ontem da atuação da Ponte. A gente aqui, durante a transmissão, não lembro de alguma defesa em relação ao trabalho do Valentim, não. Mas, enfim, a mensagem está registrada. Só um ponto que aí eu tenho que falar. Eu acho que, assim, o mais importante nesse momento, numa Série C, eu acho que ninguém vai encantar na Série C. Não vai. Se você pega o Londrina, o Caxias, que são times aí que são times que têm ataques grandiosos. Caxias tem 21 gols no campeonato, o Londrina tem 19. São times que golearam aí. Não são times que encantam, são times que oscilam entre bons jogos e jogos medianos, mas que conseguem boas apresentações. A defesa da Ponte é muito sólida. Eu não gosto. O ataque da Ponte, dos times do G8, está entre os menos efetivos, né? Porque são 11 gols em 11 jogos. É um número discreto. São 10 gols a menos do que o Caxias. Mas a Ponte tem a segunda melhor defesa do campeonato. Sofreu 7 gols só. A gente não vê a Ponte correndo grandes riscos, assim, de goleadas e tudo mais. Então, é uma característica do Valentim, né? Ele citou aqui que é retranqueiro, né? O torcedor gosta desse termo. Mas é uma forma que tem funcionado aí defensivamente pro Valentim, sim. Mas daqui a pouco a gente vai escutar o técnico da Ponte, o professor Valentim, debater mais sobre Série C. Agora são 11h31. Repórter CBN. Terça-feira, 8 de julho de 2025. As vendas no varejo do país registraram leve queda de 0,2% entre abril e maio. Com isso, o indicador ficou no campo da estabilidade pelo segundo mês seguido. 5 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE apresentaram variações positivas no período comparado. Entre as 27 unidades da federação, 20 tiveram desempenho negativo. Tocantins registrou a queda mais intensa, que chegou a 3,5%. O prefeito afastado de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, sofreu um infarto e precisou ser levado às pressas para um hospital na madrugada de hoje. Ele foi submetido a um cateterismo de emergência e ficará em observação pelas próximas 24 horas. O quadro de saúde de Eduardo Siqueira Campos é estável. Desde o dia 27 de junho, ele está preso num alojamento na sede do Comando Geral da Polícia Militar do Tocantins. O prefeito afastado é investigado no inquérito que apura suspeita de vazamento de informações judiciais no Superior Tribunal de Justiça. O apresentador e chefe de cozinha Edu Guedes apresenta evolução mais rápida que o esperado, segundo os médicos. A informação está no comunicado divulgado hoje pela assessoria dele. O apresentador foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas no sábado, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Edu Guedes procurou atendimento depois de se sentir mal em decorrência de uma infecção causada por uma crise renal. A polícia da Espanha apontou para o excesso de velocidade como um dos fatores que causaram um acidente que matou os jogadores portugueses Diego Jota e André Silva. Os dois eram irmãos e o caso aconteceu na semana passada. A investigação ainda está em andamento. Um pneu do automóvel estourou durante uma ultrapassagem. O veículo pegou fogo e saiu da pista. A polícia também investiga o estado de conservação da rodovia. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Amanhã CBN. Para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A campanha do Agasalho 2025 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. A campanha do Agasalho. Apresentação: Júlio Nascimento. 11 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Um abraço aqui pra galera que tá participando. Léo do Centro, Valentim, Alberto. Tem que entender que o Everton Brito deve ser melhor aproveitado no segundo tempo, quando o jogo intenso dele se sobressai, né? E é aquele jogador fumaceiro, né? Como o pessoal gosta de dizer, o Everton Brito. Tá aí com bastante crédito mesmo, com o Alberto Valentim tá ganhando espaço, o Everton Brito. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou torcer pro Fluminense, só que eu sou corintiano, sei não, hein? Acho que o Chelsea vai atropelar, porque só o Corinthians ganha do Chelsea. Manda aqui o nosso ouvinte corintiano, Wesley. Não deixa de ser mentira, de fato, o Corinthians tem um bom retrospecto. O corintiano adora jogo, o uma Chelsea, vitória. né? 2 vezes venceu o Palmeiras em decisões, né? Em jogos importantes, e o Corinthians venceu o Chelsea no Mundial em 2012. Então o corintiano tem essa ligação. Teve uma torcida aí no final de semana, né? Timão Chelsea, um negócio assim. Eu vi isso. Eu Agora, recebi. quem fala que esse time do Chelsea é melhor do que o de 2012? Não. Gente do céu, aquele time de 2012. Tem não sei se o meu brother Felipe Augusto, Bugrino, mas Chelsea também, torcedor dos Blues, tá ouvindo. Ele é fanático no futebol inglês. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Cara, aquele time do Chelsea tinha Cech, Davi Luiz, Terry. O time do Mundial, de fato, ele enfraquece em comparação à Champions, né? Porque a Champions, time que ganha do Barcelona, inclusive. Na melhor temporada da carreira do Messi. Tanto Júlio, o Chelsea vai, ele vai meio confuso, até com relação a treinador, né? Porque vai o Rafa Benítez, mas não era ele o cara, né? Sim, tem a saída do careca lá que faz, eu esqueci o nome dele, que faz a reta final da Champions. E aí ele chega bastante modificado, mas ainda assim era um Chelsea de Lampard, de Oscar no auge, de Ramires, Davi Luiz jogava, Fernando Torres, El Ninho, Fernando Torres, Ivanovic, todos jogadores de Copa do Mundo. A base do Chelsea eram jogadores Hazard, eram jogadores de uma ou duas Copas do Mundo. Então, esse time do Chelsea atual é um time, na minha opinião, mais enfraquecido, porque é mais novo, né? É um time em transição de trabalho, por isso eu acho que o Fluminense tem possibilidade de ganhar, assim como o Palmeiras fez um jogo de igual para igual, né? O Palmeiras perdeu no detalhe ali, na falha da defesa, e acabou sofrendo o segundo gol. Bom dia, o time da Ponte tem que contratar 4 jogadores mais jovens para oxigenar o elenco. Esse atual elenco não tem força e intensidade para subir para a Série B. Manda aqui o nosso ouvinte. João Leonardo de Americana, todo técnico tem seus altos e baixos, mas a manutenção é muito importante, no caso do Alberto Valentim, a favor aqui o João Leonardo, da sequência do trabalho mesmo. Júlio, aos que se dizem torcedores da Ponte, o que importa são os 3 pontos, não adianta jogar bem e perder. Já perdemos muitas vezes. Manda aqui a Rose, está dizendo que a Rose está sendo agora resultadista. E acho que na série C tem que ser mesmo, Rose. Resultadista. É que o jogar bem te aproxima da vitória, né? Mas realmente você tocou num assunto, Júlio, que a Série C, a gente esperar futebol, plástica de futebol na Série C é complicado. Só que o torcedor exige uma Ponte Preta assim, com jogos mais consistentes em casa, né? Não com essa dificuldade. Agora, interromper trabalho, aí não sei. E outra, o torcedor tem que entender assim, quando a gente fala, aqui não é defender o Alberto Valentim, que fosse outro treinador. O interromper trabalho, ainda mais um trabalho que em termos de pontuação ele está sendo importante, eu acho que o louvável é corrigir rota, ajustar,
né, tentar outras alternativas para vencer jogos com mais tranquilidade. Eu acho que isso é válido. Agora, interromper um trabalho que está lá desde o início e, de certa forma, é um trabalho vitorioso, pelo menos em pontuação, eu acho que é importante. Vai interromper, vai trazer quem? A gente percebe que o grupo está Alberto, não sei se seria o momento, não sei se seria importante na atual conjuntura a interrupção do trabalho do Alberto Valentim. Nisso aí já não concordo com o ouvinte, o Antônio, né, que mandou aquela participação. O Antônio já mandou coração pra gente aqui. O Antônio é sempre muito bem-vindo. Valeu, Antônio. Não, mas foi louvável a mensagem dele, vale o debate, sim. O Eduardo Ramos, será que é aquele ex-Corinthians? Lembra Eduardo Ramos? Você não lembra de mais ninguém, Carlão. Você já foi melhor nisso aí, hein? Volante do Corinthians. Eduardo Ramos. Eduardo Ramos. Mas bom jogador. Tinha Eduardo Ratinho. Lembra de Eduardo Ratinho em 2005? Lembro, mas... Sumiu também, então. Era Banco do Coelho. Era parecia Banco do Coelho, um zoológico, né? Era o ratinho, o coelho. Só tinha animal. E ali ele começou com o Passarela, depois veio o Márcio Bittencourt e o Antônio Lopes, né? Fechou. Mas o Ratinho foi uma invenção mesmo, né? Um garoto da base entrou e deu conta do recado. E o Coelho era um cara importante, né? O homem das bolas paradas. Eduardo Ramos manda aqui. Hoje vai dar flusão, nem que seja 0-0 com a bola na trave. Abraço a todos. Valeu. Obrigado pela participação. Um dos melhores jogadores que o Padre Anchieta teve foi o Arley, mais conhecido como Velho. Olha aí, a galera aqui é conhecedora de futebol amador. Aliás, pode mandar aí, grandes jogadores do Padre Anchieta. Bom dia, Carlão. Se der uma zebra chamada Fluminense e ele ser o campeão do mundo, vai ser o melhor time do mundo? Pergunta aqui o Antônio Wilson. Não é o melhor. Em termos de Copa do Mundo, claro que é o melhor, mas desempenho não, né? Nem no Brasil o Fluminense é o melhor, com todo respeito. Tem a minha torcida nestas finais da Copa do Mundo, mas nem no Brasil o Fluminense é melhor. Palmeiras é melhor que o Fluminense, o Flamengo é melhor que o Fluminense, Botafogo tá ali num nível aceitável, dá pra brigar com o Fluminense. Mas é um time que entende as limitações, um time que absorveu, né, as ideias do técnico Renato Gaúcho. O Renato tem essa coisa de gestão de grupo que é muito importante, tem um gigante na defesa que é o Thiago Silva, que é um treinador do Renato dentro de campo. Então esses aspectos estão levando o Fluminense a cumprir um bom papel dentro da Copa do Mundo, mas em termos de time, de jogo, eu não acho o Fluminense nem o melhor do Brasil, embora seja uma grande equipe também. Tava passando aqui na televisão o Fábio, eu fico imaginando, né, o Fábio hoje. Nossa, gigantesco. Ele já é um dos maiores nomes da história do Cruzeiro e um dos maiores nomes da história do Fluminense. É impressionante o currículo do Fábio, né? Quando ele parar, que aqui no Brasil a gente tem essa coisa de valorizar o cara às vezes quando ele para, né? E quando o Fábio parar, a gente vai ter noção, a dimensão da grandeza do goleiro Fábio. É impressionante, assim, o currículo desse cara. Eu acho até, Júlio, você que gosta também destes debates, se eu falar pra você que eu acho o Fábio subvalorizado pela grande imprensa, pela mídia brasileira, não sei se você concordaria comigo ou não. Você acha que ele tem a devida valorização? Eu acho que poderia ser mais, diante da grandeza dele, né, Carlão? Só que o que pesa é que ele tá fora do eixo, né? Rio-São Paulo. Acho que isso acaba... Isso por muito tempo, não atualmente, né? Acho que a grande parte da carreira do Fábio, apesar de ele ter jogado no Vasco, no começo da carreira, depois ele foi pro Cruzeiro, a ascensão do Fábio é no Cruzeiro ali, mas se ele tivesse feito a carreira toda no Fluminense, por exemplo, com todas essas conquistas, ou no Flamengo, ou aqui em São Paulo, eu acho que ele teria uma valorização diferente. Reconheço que essa questão do eixo hoje pesa menos, mas nesse período do auge do Fábio, ali entre 2008, 2014, com o Cruzeiro em final de Libertadores, campeão brasileiro, o Fábio deveria ter tido mais reconhecimento, inclusive de seleção brasileira, né, Carlos? Então esse ponto que eu ia tocar, até em termos de seleção, né, o Fábio pela qualidade, é claro que a concorrência sempre foi gigante, né, porque ele ainda é, de certa maneira, contemporâneo do Marcos, já em fim de carreira, mas o Rogério em 2008 vivia um auge também, né, aí depois vem o Cássio e todos os goleiros de centros, né, de Rio e São Paulo, mais de São Paulo, né. E o Fábio teve que concorrer com toda essa galera, por isso não teve também uma vida longa na seleção, mas é um cara que tem uma marca importante. 44 anos jogando no auge, em alto nível, ídolo no Cruzeiro, né, número de jogos, chega no Fluminense, toma conta também. É um cara que tem uma história assim, tem raiz no futebol brasileiro, tem uma história linda, uma história maravilhosa.
11h44, rápida parada aqui no CBN Esportes. Na volta, informações de Ponte Preta e Guarani. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a dupla brasileira formada por André Sten e George Vanderlei terminou no 4º lugar no Elite 16, etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, na Suíça. Perderam para a dupla holandesa por 2-1 na disputa pela medalha de bronze. Então o Brasil encerra a participação nessa etapa sem medalhas. Campinas. Estamos de volta, 11h48. Vamos ouvir o professor Alberto Valentim depois da vitória da Ponte Preta, 1-0 contra o Tombense Macaca, vice-líder da Série C. Alberto, hoje um jogo de muita transpiração, mas poucas chances efetivas de gol no comando de ataque da Ponte, e aí um pênalti. Acho que foi mais também para tirar aquele momento que em casa as coisas pareciam não dar certo. Hoje não foi uma partida que eu imagino que você tenha ficado satisfeito com o geral, mas o resultado talvez tenha sido mais importante. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei satisfeito, sim. E eu vou explicar para vocês o porquê. Nós falamos muito, se vocês lembrarem, pós-jogo, e foi até uma conversa que nós tivemos no intervalo pós-jogo no vestiário antes de eu vir para cá, foi que nós fôssemos equilibrados, não fôssemos afobados, com pressa, desorganizados para vencer o jogo. Que a vitória viria, né, dentro de uma organização, dentro de obedecer às fases do jogo, e isso nós fizemos bem. Esse número de finalizações, às vezes, depois nós vamos ver com calma, mas muitas bolas passando na área, isso eu vejo como chances boas de gol, sabe? Que a gente faltou ali um capricho de uma penúltima bola, faltou
um posicionamento melhor na área, que eu preciso ver depois desse preenchimento de área que a gente fala. Mas eu gostei do jogo sim, porque a gente concedeu praticamente uma chance para o adversário de finalização no final do primeiro tempo, num contra-ataque deles. Controlamos muito bem o jogo. Repito para vocês, fizemos um jogo sem pressa, que dava para ver que a gente estava alternando as nossas construções ali de segunda fase sem pressa, e eu gostei do jogo, gostei muito daquilo que os jogadores fizeram. Foi uma semana pautada, voltada muito para que nós não tivéssemos a pressa, a ansiedade pelo fato dos jogos anteriores nós não termos vencido aqui no Moisés. Tá, então, né, Alberto Valentim respondendo a pergunta da Adriana Almeida. Mas fato é, Carlão, a gente já debateu um pouquinho, né, sobre a Ponte, sobre a construção dessa vitória. Ontem, o Gé foi o grande protagonista, né? O Gé está um período sem marcar, não está no próximo jogo, inclusive é desfalque, recebeu o cartão amarelo. Mas ontem, ele foi o jogador mais importante, tanto que o pênalti sai de uma jogada dele, né? Sim, uma jogada de inteligência, né, Júlio? Ontem eu até salientei isso, né? O Gé tem várias versões, né? A versão de 2023 era uma versão artilheira, uma versão que foi protagonista também na campanha do título da Série A2, mas uma versão cercada de defeitos técnicos, né? Ou de limitações técnicas e limitações disciplinares, né? E tanto é que esse hoje acho que é o grande problema do Gé, apesar que ele tá bem calmo também. Isso é uma evolução. Mas a versão 2025 do Gé, tecnicamente, cara, sensacional. Mesmo não sendo um artilheiro nato, né, neste momento da competição, mas é um cara que tem ajudado, tem se desdobrado. Tecnicamente, eu acho que se fossem outros tempos, o Gé naquela sobra em que origina o pênalti, ele já iria mandar o chute, de repente poderia bater no zagueiro e não resultar em nada. Ele dominou, procurou a jogada individual e cavou o pênalti, né? Sofreu o pênalti e o Elvis bateu bem. O que me incomodou ontem no Gé, eu achei que ele saiu muito da área, ora caindo pelo lado direito, ora caindo pelo lado esquerdo. Tudo bem que na jogada do pênalti ele não estava no lugar que era o dele, né, de definição, ele estava mais pelo lado direito aqui da área e foi o protagonista, né, da marcação do pênalti, mas isso me incomodou um pouco. Agora, tecnicamente, a maturidade do Gé me chama atenção. É claro que tem muita gente conversando com ele, não sei se ele está fazendo algum trabalho psicológico, que isso faz parte hoje da vida de um atleta, mas eu senti o Gé muito sensato, muito tranquilo. Tanto que, e chamamos atenção, né, naquela discussão que teve com o Maguinho, em que o Maguinho quase que partiu para cima do Gé, o Gé que desistiu da discussão. Aí o Gé percebeu que os nervos estavam aflorados, ele saiu lá, tal, não sei se no vestiário aconteceu alguma coisa, às vezes acontece, isso também é normal do futebol, mas nos momentos em que o Gé, em outras oportunidades, ele tinha o fio meio desencapado, não só na parte técnica, na tomada de decisão, mas também na parte disciplinar, eu vejo que o Gé está recuando, né? Está demonstrando maturidade, e isso é um sinal positivo. Já a bola vai voltar a balançar a rede e o Gé vai protagonizar em termos de artilharia, mas tecnicamente é um cara que tem ajudado demais a Ponte. Ontem, para mim, foi o melhor, né? O Elvis assumiu a responsabilidade em vários momentos, buscou jogo, não fugiu da raia, mas tecnicamente errou em algumas situações, errou alguns passes, e onde ele até assumiu para Adriana na saída do jogo, né? Às vezes ele quer fazer a transição defensiva, ajudar a equipe, se desdobrar e acaba se desgastando e errando passes, né? Ele até brincou, né? Algo que é incomum para ele, né, nas declarações para Adriana Almeida. Então realmente é uma Ponte que precisa melhorar dentro de casa, precisa essa parte ofensiva, mas que tem demonstrado alguns valores. Essa evolução do Gé é importante, a briga pelo resultado, né, o não desistir do jogo também foi importante. No segundo tempo a intensidade foi legal também a ser destacada. Agora, falta sim, né, situações, falta repertório para a Ponte Preta não só vencer os jogos, mas vencer com segurança, vencer com tranquilidade, vencer jogando bem, isso alegra o torcedor. Então esse é o calcanhar de Aquiles do técnico Alberto Valentim, né, nesta Série C. Desempenhar bem, performar bem nos jogos no estádio Moisés Lucarelli, claro, né, vencendo também, o que é importante. Ponte entra em campo no próximo sábado, 5 horas, contra o São Bernardo, repetindo, né? Sem a presença do Gé, recebeu o terceiro amarelo, tá fora do jogo, vai ser aí um quebra-cabeça aí pro Valentim montar quem vai ser o camisa 9 da Ponte, já que o Gustavo 25 ontem não tava por opção do técnico, né? Foi uma criação fora, né, coletiva, Julião? fora de forma, né? Visivelmente.
Carlão, Guarani deve ter mais uma janela ativa, hein? No mercado de transferências, Guarani perdeu 2 peças importantes, Rafael Bilu e o Natan, que o Rafael Bilu foi pro Juventude, o Natan foi pro Remo, então eram 2 jogadores importantes, conseguiu segurar o Emerson renovando o contrato dele, e o Guarani já tem os 2 alvos para substituir o Natan e o Bilu, pelo menos em relação ao elenco, né? O volante alvo do Guarani é o Cadi Silva, tá lá no São Bernardo, jogador que disputou os últimos 3 campeonatos paulistas. Aliás, dos últimos 4 paulistas, 3 ele disputou pelo Água Santa, esse ano disputou pelo São Bernardo, está na reserva atual do São Bernardo, não vem jogando na Série C, por isso está dentro do limite de jogos. O Cadi Silva pode reforçar o Guarani, jogador de 29 anos, também passou pelo Juventude e pelo Londrina. E o atacante para a vaga do Bilu é o Gabriel Silva, de 26 anos, que está no Vila Nova. Também não vem sendo aproveitado muito pelo Vila Nova na Série B, ele tem 10 jogos pela Série B, mas atualmente tá sem espaço no Vila, também jogou na Água Santa, jogou no Caxias, Sampaio Correia, Fortaleza, Cuiabá. Gabriel Silva, de 26 anos, ponta direita, seria o jogador aí para substituir o espaço deixado pelo Rafael Bilu, ou seja, o Guarani vai em busca de peças de reposição, a saber agora, né, Carlão, se vão encaixar como Natan e Bilu estavam encaixados. A gente vai o nível de titularidade, né? Não acredito neste instante que esses 2 chegariam para serem titulares, mas para compor, para repor, né? Não no mesmo nível, mas é importante contar com um elenco robusto, mesmo sendo uma competição espaçada, né, em termos de calendário, mas precisa ter peças de reposição. O Guarani perdeu 2 titulares, né, 2 jogadores ali da base, uma sustentação do técnico Marcelo Fernandes, um protagonista, né, no caso do Rafael Bilu. Então precisa ir ao mercado. Eu percebo uma diretoria do Guarani muito atenta ao que está acontecendo, né, não só com relação às peças de reposição, mas permanências de jogadores. Eu acho que a permanência do Emerson é uma vitória, né? Porque é um jogador que tem se destacado, é um jogador que recebeu propostas tentadoras de clubes que vivem um momento melhor, disputam campeonatos melhores, né? Isso seduz qualquer jogador, mas a diretoria do Guarani teve a criatividade para renovar o contrato, principalmente o do Emerson, mas tá aí, na janela ativa provavelmente para tentar repor estas peças importantes que saíram aí nos últimos dias. Tempo aqui pro nosso WhatsApp ainda, o nosso Vinícius, especialista em Fórmula 1, tá mandando que o Flusão está na final, podemos anotar, vou anotar, hein, pra cobrar você amanhã, Vinícius, torcendo aqui pro Flusão, a CBN. Que Deus te ouça, Vinicião, que Deus te ouça. Bora que bora. Bom dia, pessoal da CBN, concordo com o Carlão, Thiago Silva é um monstro, é um Mourão, eu acho que é um monstrão, né, quis dizer, mesmo com 40 anos, ainda é muito bom trabalho pra vocês. Valeu, Euclides. Obrigado aí pela participação. Cara, eu sou fã do Thiago Silva. Sim. E outra coisa, né, Júlio, que vai ao encontro disso que o ouvinte falou sobre o Thiago Silva e sobre o trabalho do Renato, né? Muitos treinadores tomados de vaidade, não sei se eles aceitariam, né, a interferência ou o debate com um jogador, com um comandado, né? E pro mundo inteiro observar como foi o Thiago Silva com o Renato, e o Renato ouvindo, o Renato assimilando, o Renato perguntando pro grupo se eles aceitavam aquele tipo de situação. Dentro do vestiário também existe esse debate. Então, muito legal, né? A notoriedade, a representatividade do Thiago Silva, somada aí à humildade do Renato. É até contraditório dizer a humildade de Renato Portaluppi, mas neste caso é um cara sensato e que ouve também as orientações dos comandados. Maravilha, aqui mais participações. Bom dia, pessoal. Para de secar o Fluminense, vai ser 2-0 hoje. Ninguém tá secando, cara. A gente tá torcendo pro Flusão, pô. Nós tá junto com o Flusão. Pô, não tem flamenguista aqui, pô, Julião. Não tem vascaíno nem botafoguense, a gente é Flusão, cara. Bom dia, galera. Se o Fluminense for campeão da Copa do Mundo, o futebol vai ser a modalidade mais legal de todas. Estou torcendo por isso. O Cleiton tá mandando aqui. Marcelo, coloquei no balão da firma Fluminense campeão em cima do Real por 2-1 nos acréscimos. Sigo firme e forte. Caramba, Marcelo. Aí seria sensacional. Pô, deitou no balão, cara. Como você achou? Pô, que o balão, acho que pelo que eu entendi, para ele ter dito que ele tá vivo ainda, tem que ser lá no começo, fazer a simulação lá atrás, né? Pra ele chegar numa semifinal vivo dessa forma com o Fluminense,
Marcelão mandou muito bem aqui no nosso no bolão aí com os amigos. Bom dia, Carlão. Se der uma zebra chamada Fluminense, vai ser o maior time do mundo? A maior zebra do mundo vai ser aqui, mandou o Antônio. Não, maior zebra do mundo não, mas vai ser algo, sim, significativo. O Rogério de Campinas, trocar o técnico, colocou a Ponte numa boa posição na tabela, seria um erro, igual com o Brigatti certa vez. Rogério é quem escreve aqui. Bom dia, CBN. A única coisa que a Ponte não pode fazer agora, nessa altura do campeonato, é trocar de técnico. Manda aqui o Luiz Rosa no nosso WhatsApp. E falando em técnico retranqueiro, lembrei do Milton Buzeto, jogador do Corinthians nos anos 60 e técnico, entre outros. Seria ele o nosso primeiro retranqueiro? Né? Pode ser, né? A Ponte já teve vários, né? Retranca é uma palavra forte, mas jogadores que gostam, treinadores que gostam de um sistema mais defensivo. Marco Aurélio Moreira é assim. O presidente da Ponte não é treinador, mas o Eberlin gosta de uma tática um pouco mais defensiva. E eu falei de caras que entendem de futebol. O Marquinhos Eberlin entende de futebol. O Marquinhos, você sentar numa mesa aí de um restaurante, ele explica o futebol pra você. É um cara que entende do riscado, mesmo não sendo um treinador, mas ele é um cara muito participativo. É isso, agora são 12 horas, 4 horas tem Fluminense e Chelsea aqui na CBN. A gente volta amanhã, Carlão, com o CBN Esportes. Grande abraço. Vai, Flusão! Valeu!